Você sabia que as profecias que lemos na Bíblia um dia se cumprirão exatamente como foram preditas? Considere isto. Chegará um tempo em que toda a vida nos mares perecerá. Além disso, chegará o dia em que o sol terá o poder de afligir a humanidade com um fogo abrasador. E você está ciente de que chegará um momento em que as pessoas aceitarão de bom grado a marca da besta, mergulhando naquele que poderá ser o período mais agonizante da história humana? À medida que nos aprofundamos nas revelações das Escrituras, exploramos e refletimos sobre vários aspectos do fim dos tempos. Embora muitos sinais que chamam a atenção, como guerras, rumores de guerras, pestilências, o anticristo e o surgimento do falso profeta ocupem nossos pensamentos, é crucial não ignorar detalhes importantes revelados no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, encontramos estas palavras: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Estas 7 taças carregam toda a medida da ira de Deus contra um mundo entrincheirado na incredulidade, na maldade e no mal. Os desastres iminentes serão mais graves e intensos do que a nossa imaginação pode imaginar. É crucial reconhecer que existem aspectos mais terríveis do que os desastres naturais. Quero reconhecer você como verdadeiramente abençoado por ouvir esta mensagem agora. A sua presença aqui é uma confirmação de que Deus deseja que você fique longe da ira iminente reservada para aqueles que comprometeram a sua fé nos momentos finais. Tenho certeza de que a visão que você está prestes a obter será uma grande fonte de grandes bênçãos e alegria. Encorajo você a ficar comigo até o final deste vídeo, participar das orações e receber essas bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, peço a gentileza de demonstrarem seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Ao fazer isso, você está se associando a nós na divulgação do Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus aqui na Terra. Agora, ao nos aprofundarmos em Apocalipse, capítulo 16, é crucial enfatizar que, de acordo com a escatologia bíblica, esta parte do livro de Apocalipse se desenrola durante a tribulação. O período da tribulação, que ocorre antes da segunda vinda de Jesus, é profetizado como a era mais desafiadora e torturante da história humana. Mateus capítulo 24, versículos 23 a 25, prediz os sinais e maravilhas dos últimos dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Apocalipse, capítulo 16, pode ser dividido em 4 partes. Primeira, as 7 taças do julgamento de Deus. O livro de Apocalipse dá uma descrição clara das 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra uma após a outra. Cada uma das taças nos fala sobre um tipo diferente de praga que será lançado sobre a terra e seus habitantes. Curiosamente, você também descobrirá que cada praga é mais grave que a anterior. As pragas nas 3 primeiras taças são direcionadas, respectivamente, à terra, ao mar e à água doce, causando ferimentos e morte às criaturas marinhas e transformando a água em sangue. A 4ª, 5ª e 6ª taças são direcionadas para causar calor escaldante na terra, trazer escuridão sombria e secar o rio Eufrates, respectivamente. Isso levará a humanidade à batalha final no dia do Senhor. A 7ª e última taça será esvaziada na atmosfera e isso resultará em terremotos, inundações e granizo gigantesco. 2. O Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 16: Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais
e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha do Armagedon acontecerá no futuro. Na verdade, esta é a maior guerra que já existiu, e isso acontecerá no final da tribulação. O anticristo unirá todos os reinos da terra para reunir os seus exércitos para um ataque total a Jerusalém e a todo o povo de Deus. Depois, Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos do céu para derrotar as forças do mal e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra por 1000 anos. 3. O mal sem precedentes. Haverá muita maldade no mundo. Isso não é apenas um mal contra a humanidade, mas também contra Deus. Como lemos em Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 50 quilos, cairão do céu e atingirão as pessoas. Mesmo assim, elas continuarão a amaldiçoar a Deus, porque a praga será terrível. 4. O retorno de Cristo. Depois de todas essas cenas horríveis, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão todos derrotados e amarrados, e Jesus estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos. O que é verdadeiramente assustador neste capítulo é que nos é dito em 3 ocasiões em que haverá pessoas na terra que odiarão a Deus e recusarão a se arrepender. No versículo 9, lemos que eles não se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus para dar-lhe glória. No versículo 11, o povo amaldiçoou a Deus do céu por suas dores e feridas, mas não se arrependeu de suas más ações. Finalmente, no versículo 21, eles amaldiçoaram a Deus novamente por causa da terrível praga do granizo. Durante este período, o mundo estará sob a influência maligna do diabo, do anticristo e do falso profeta. O mal e a perversidade no mundo terão tal influência no coração de muitas pessoas que elas recusarão a se arrepender. Também é importante notar que a Bíblia nos avisa que a grande apostasia ocorrerá durante este tempo, onde os cristãos serão tentados pelo medo e pela pressão da sociedade a receberem a marca da besta, que é 666. Em Apocalipse 13, veremos também as surpreendentes profecias bíblicas sobre a besta, que é o anticristo. A besta travará uma guerra contra o povo santo de Deus, e a marca da besta será imposta. A perseguição cristã será mais comum e mais severa do que nunca na história da humanidade. Também é muito importante saber que o aparecimento do anticristo e a sua ascensão ao poder mundial, através da sua influência sobre os governantes do mundo, causará um mal incrível nos corações de muitas pessoas. Neste momento da tribulação haverá aqueles que uma vez afirmaram ser cristãos, mas abandonarão a sua fé em Jesus. Infelizmente haverá cristãos que receberão a marca porque não querem ser perseguidos e querem uma vida confortável na terra como outras pessoas. Eles podem gostar da ideia de serem cristãos, mas não confessarão publicamente Jesus como seu Senhor. Alguém pode se perguntar, por que haverá uma rebelião tão aberta contra Deus quando são as pessoas que o rejeitam a escolherem os caminhos de Satanás em vez dos seus caminhos? O apóstolo Paulo, enquanto escrevia à igreja sobre o fim dos tempos e a vinda de Jesus Cristo, nos fala sobre o anticristo e a força restritiva que o estava impedindo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 8. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda.
Concluindo, Apocalipse 16 pinta um quadro assustador do futuro, onde muitos recusarão a se arrepender e voltar para Deus. No entanto, é importante lembrar que o amor de Deus é infinito, sua graça e misericórdia são infinitas, e Ele sempre estará presente para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Uma pergunta que gostaria de deixar para você, querido ouvinte, é: você está realmente vivendo com a consciência da eternidade? Todos nós vivemos nossas vidas como todas as outras pessoas e fazemos coisas como os outros, mas devemos ter cuidado para não nos distrairmos das coisas que realmente importam. Há muitas coisas competindo pela sua atenção, mas em meio a tudo isso você deve permanecer forte na fé, sabendo que Deus é fiel e capaz de te guardar e te preservar irrepreensível até o fim. Encorajo você hoje, meu amigo e minha amiga, a não desistir ou ser enganado pelo maligno. Deus está ao seu lado e você superará isso vitoriosamente. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, obrigado por revelar a verdade sobre o julgamento que está vindo sobre o mundo. Obrigado por salvar minha alma e me tirar do reino das trevas para o teu reino. Sou realmente grato por isso. Senhor Jesus, eu sei e estou convencido em meu coração do teu amor ágape por mim. Eu realmente sinto muito por todas as vezes que te negligenciei e te desobedeci. Sinto muito pelas vezes em que me distraí com o engano do diabo. Por favor, me perdoe novamente. Querido Jesus, peço que me ajude e me dê a graça, a sabedoria e a coragem que preciso para estar sempre sensível ao teu amor por mim e não me distrair com a vida. Querido Senhor, eu oro por todos aqueles que ainda não entregaram genuinamente seus corações a Ti. Peço que o Teu amor seja espalhado em seus corações pelo Teu precioso Espírito Santo. Que eles vejam a luz do Evangelho e o abracem. Que o véu do pecado, do ego e de Satanás seja retirado de seus olhos interiores, em nome de Jesus. Pai, oramos agora para que o Senhor conceda graça para permanecer firme em Ti até o seu retorno a todos os santos ao redor do mundo. Ajude cada um de nós a agradar e servir verdadeiramente a Ti de todo o coração e todo o entendimento. Nos ajude a manter o foco e não nos distrairmos com o engano do diabo. Declaramos que as bênçãos desta oração estão sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quando você é distraído por notícias falsas e mídias sociais, uma presença se agita, marcando a aproximação de uma figura envolta em escuridão, maldade e malevolência. Aquele conhecido como o Anticristo está mais perto do nosso reino, preparando um cenário para um capítulo que o mundo nunca viu antes. Antes de mergulharmos nas profundezas de seu surgimento, vamos dar uma olhada para trás, para os ecos da maldade que atravessaram a nossa história. Considere Caim, marcado como o primeiro assassino da história, cujas mãos estavam manchadas com o seu sangue e o sangue do seu próprio irmão Abel. Depois houve o Faraó, figura de crueldade obstinada, que apesar de atormentado pelas advertências divinas, escolheu o caminho da opressão, recusando-se a libertar os israelitas. Seu coração, indiferente aos rios transformados em sangue ou às terras envoltas em trevas, permaneceu firme em seu mal. E sem esquecer Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, que foi vítima das forças mais sombrias, traindo Jesus por mera prata, sua alma se rendeu à escuridão. No entanto, surge uma escuridão que ofusca essas histórias antigas. Uma força que estará em total oposição a tudo que é sagrado, procurando desmantelar a própria essência da verdade divina. As Escrituras pintam um quadro vívido desse adversário em Daniel capítulo 7, versículo 25, revelando as suas intenções de desafiar o Todo-Poderoso, de oprimir os fiéis e de reescrever os fundamentos daquilo que consideramos sagrado. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Imagine um mundo onde permanecer fiel à fé é estar no centro de uma tempestade implacável. Essa será a era do Anticristo.
Mas essa história não trata apenas da luta entre a luz e as trevas. É também uma história de como as forças invisíveis exercem poder no reino mortal. Assim como Deus pode realizar milagres através das mãos dos fiéis, também o diabo pode se mover através daqueles perdidos na escuridão. O livro do Apocalipse nos apresenta essas figuras, agentes do caos, escolhidos a dedo pelo diabo para cumprir o seu desígnio distorcido durante a tribulação. Entre eles estão dois seres de profundo significado, símbolos de uma batalha mais profunda que está acontecendo além da nossa vista. À medida que lemos o livro do Apocalipse, é essencial compreender a estrutura da história, especialmente os capítulos 10 a 15. Essas passagens nos oferecem uma pausa, um momento para nos aprofundarmos no tabuleiro de xadrez celestial, desvendando os papéis e os reinos em jogo. O capítulo 12 estabelece as bases, apresentando três personagens centrais: Israel, representado como uma mulher, Satanás, o dragão vermelho, e Jesus, o filho varão. Passando para o capítulo 13, encontramos figuras adicionais centrais para o drama que se desenrola: a besta do mar, personificando o anticristo, e a besta da terra, sua contraparte do falso profeta. Neste capítulo, no versículo 1, uma figura de significado monumental é introduzida. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O mar, muitas vezes metáfora do caos e do desconhecido, torna-se palco da chegada dessa entidade. A besta, ou o que muitos interpretam como o anticristo, não é qualquer personagem nessa história. Ele representa o culminar do distanciamento da humanidade em relação ao sagrado, incorporando a oposição na sua forma mais pura. Mas quem orquestra essa emergência? O texto nos fala do dragão, uma figura de malícia antiga, conhecida por muitos nomes, mas mais comumente identificada como Satanás. Essa revelação não é uma reviravolta repentina, é uma afirmação encontrada nas Escrituras, especificamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. À medida que nos aprofundamos, somos convidados não apenas a observar, mas a ouvir atentamente os poderes e privilégios concedidos a essa besta. É uma história de admiração e lealdade, onde a autoridade do dragão é transferida, desencadeando uma onda de adoração enraizada tanto na admiração quanto no medo. Quem pode comparar? Quem se atreve a se opor? Estas não são apenas perguntas, são um reflexo da presença abominável da besta, com a capacidade de proferir blasfêmias grandiosas por um tempo medido em meses, não em momentos. Essa besta não desafia apenas a Deus. Ela trava uma guerra contra a própria essência da santidade, visando aqueles que estão no céu e na terra. Ao tentar compreender esse homem do pecado, como às vezes é chamado, devemos considerar suas características. Descrita como uma fera surgindo do mar, essa figura não apenas aparece, ele é uma manifestação da fúria do dragão, uma personificação física da maldade e da rebelião. Essas imagens não são arbitrárias, estão impregnadas de uma continuidade que liga o final de um capítulo ao início de outro, significando uma saga ininterrupta de conflito e desafio. Imagine uma pessoa emergindo no cenário global, carismática, mas enigmática, que vivencia um evento catastrófico que deveria, segundo todos os relatos, acabar com sua vida. No entanto, milagrosamente ela sobrevive. Esse acontecimento, especulado por muitos como sendo uma tentativa de assassinato ou um grave perigo semelhante, torna-se o ponto de viragem, atraindo o espanto e a admiração das massas. O mundo observa com espanto a recuperação dessa figura, uma recuperação vista por muitos como um sinal de favor divino ou de poder sobrenatural. Esse indivíduo não é apenas um líder qualquer. A sua retórica está repleta de desafios contra Deus, um desafio flagrante ao sagrado. Ele não se opõe apenas aos ensinamentos do cristianismo. Ele pretende minar a sua própria essência, desafiando a santidade de Jesus Cristo e procurando elevar-se no lugar de Deus. Imagine uma pessoa que personifica a oposição ao Evangelho, buscando adoração não apenas como líder, mas como divindade. Com autoridade concedida por um período de 3 anos e meio,
esta figura, referida como a besta nos textos bíblicos, exerce influência sobre nações, línguas e culturas em todo o mundo. Isso não é apenas o poder político, é um domínio que transcende fronteiras, uma regra sobre corações e mentes, promulgada através de meios que podem variar, desde proezas políticas até forças obscuras e invisíveis. O termo anticristo é carregado de significado. É mais que um título, é uma declaração de intenção de oposição a Cristo. As Escrituras nos alertam sobre tais figuras, não apenas na forma de um homem, mas como um espírito penetrante, visto em falsos ensinamentos e doutrinas que se desviam da verdade de Jesus Cristo. É um forte lembrete da importância da fé inabalável e da sã doutrina, já que esses ensinamentos não são apenas debates filosóficos, mas questões de consequências eternas. O mundo, tal como descrito no Apocalipse, está prestes a abraçar essa figura de ilegalidade, seduzido pela promessa de ordem e paz, mas à custa da verdade espiritual. Essa besta encarna o culminar da rebelião contra a autoridade de Deus. Ele é uma figura que as Escrituras nos advertem que surgirá para desafiar o próprio fundamento da nossa fé. Em essência, o que estamos testemunhando é um cenário preparado para o surgimento do Anticristo. Um cenário onde a ilegalidade, a dissidência contra a ordem estabelecida e a decadência moral não são apenas desenfreadas, mas normalizadas. As Escrituras nos fornecem títulos para esta figura, cada um evocando uma sensação da profunda perturbação que trazem à ordem mundial. Desde o chifre pequeno até o homem do pecado, estes títulos sublinham o desafio e a destruição que esta figura representa. O que isso significa para nós hoje? É um chamado à consciência, ao discernimento e ao apego firme às verdades que nos foram ensinadas. O fascínio pela liderança carismática, pelas recuperações milagrosas e pelas promessas de unidade e paz pode ser convincente, mas somos lembrados de olhar para além da superfície, para as implicações espirituais de quem escolhemos seguir. À medida que a história humana se desenrola, é crucial lembrar as batalhas espirituais travadas nos bastidores. A figura do Anticristo, conforme predito, não é apenas um símbolo de oposição, mas uma manifestação tangível do conflito espiritual entre a luz e as trevas, uma época em que cada pessoa será obrigada a portar um identificador único na mão ou na testa para se engajar nas transações mais básicas, seja na aquisição do sustento diário ou na participação do comércio. Essa marca, mais do que um mero símbolo, será uma promessa de lealdade a este líder, segregando a sociedade entre aqueles que se conformam e aqueles que resistem. Imagine as implicações de tal divisão. O ato de comprar um simples pão ou uma garrafa de leite dependerá da fidelidade a essa figura. Aqueles que se opõem ou rejeitam essa marca serão marginalizados, privados da sua capacidade de participar na sociedade e obrigados a procurar sustento na própria terra. A estrutura das comunidades será testada à medida que os indivíduos se deparam com a escolha final entre a necessidade material e a fidelidade espiritual. No meio desta convulsão, a prática do cristianismo e outras formas de adoração que contradizem a doutrina do Anticristo enfrentarão proibição. Os cristãos navegarão por um cenário perigoso marcado pela perseguição e pela ameaça de morte por se manterem firmes na sua fé. A pressão para capitular a esta nova ordem será implacável. Os laços familiares serão testados à medida que os entes queridos ficam divididos entre a lealdade à sua fé ou a sobrevivência sob o regime do Anticristo. A história se desenrola ainda mais nas Escrituras, especialmente nas passagens de Apocalipse capítulo 13, dos versículos 14 ao 17. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Pense em uma época em que o anticristo, realizando maravilhas e sinais, cativará os corações de muitos. Uma imagem trazida à vida e dotada do poder de fala exigirá adoração sob pena de morte para os dissidentes. As Escrituras prevêem um mandato que exigem que todos, independentemente do estatuto, riqueza ou liberdade, carreguem a marca, vinculando-os a um sistema onde o comércio e a fé estão interligados sob o domínio do anticristo. Visualize uma sociedade onde a prática aberta da fé seja enfrentada com medo e repressão. A essência da fé será desafiada, levando os indivíduos a esconder as suas convicções e a viver num estado de vigilância constante. O conceito de uma moeda universal, controlada pelo anticristo, redefinirá as estruturas econômicas, colocando cada indivíduo sob a vigilância e autoridade de um sistema único e onipotente. Ao ponderarmos sobre este futuro, consideremos as escolhas que fazemos hoje e como elas moldarão o mundo de amanhã. O caminho a seguir pode estar repleto de desafios, mas é através da unidade, da fé e da luz duradoura de Deus que a humanidade navegará na escuridão, emergindo mais forte e mais ligada do que nunca. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. À medida que nos aproximamos do fim do nosso tempo aqui na Terra, é importante prestar atenção ao que a Bíblia nos diz que vai acontecer. Ao fazer isso, estamos nos concentrando nas coisas que realmente importam. Por exemplo, em vez de apenas nos deixarmos levar pelos acontecimentos e pelo que está acontecendo ao redor do mundo, é crucial nos concentrarmos nos avisos importantes que a Bíblia nos dá sobre coisas que podem estar acontecendo em nossas próprias vidas. Hoje quero apresentar a você alguns tipos de pessoas que estão começando a surgir ao redor do mundo nestes últimos dias. Ao nos aprofundarmos na Bíblia, veremos como Deus nos alertou sobre elas e o que devemos fazer para reconhecê-las. Quem são essas pessoas? Por que elas são importantes? Por que você deve ter cuidado com elas? Veremos as respostas a estas perguntas hoje. Oro para que você receba sabedoria e força e seja guiado por esta mensagem hoje. Vamos começar. Número 1. Pessoas que parecem ter uma forma de piedade em suas vidas, mas carecem de evidências ou, como diz a Bíblia, de poder. O apóstolo Paulo alertou sobre esse tipo de pessoa em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pessoas que têm uma forma de piedade são aquelas que podem parecer cristãs por fora, mas na verdade são como lobos ferozes por dentro. Em termos mais simples, são hipócritas. Elas podem falar como cristãos, mas não entendem verdadeiramente o que isso significa. Elas não têm ideia do poder do Evangelho para salvar pecadores ou de como o Espírito Santo pode transformar as pessoas. E como elas próprias não experimentam esse poder, o rejeitam completamente. Essas pessoas fingem que têm respeito por Deus, mas não querem ter nada a ver com os mandamentos dele. Jesus também fala sobre esse tipo de pessoa em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia dá um aviso claro. Fique longe de pessoas como essas. Não se associe a elas porque são hipócritas que podem facilmente te desviar. Deus nos alerta para sermos cautelosos com os falsos profetas porque eles podem não ser fáceis de detectar. Eles podem parecer servos sinceros de Deus, mas estão servindo a Satanás. Os seus ensinamentos e ações são prejudiciais. Eles são como lobos, os inimigos naturais das ovelhas. Mas a sua verdadeira natureza será evidente nas suas ações e, como cristãos com discernimento, podemos reconhecê-los pelo que são. Você pode dizer quem eles são pelo que dizem e não dizem, e pelo que fazem e não fazem.
Se produzirem consistentemente frutos ruins, não poderão ser boas influências. Às vezes, esses indivíduos se disfarçam de anjos de luz, conforme mencionado em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 13 a 14. O seu objetivo é enganar e levar o maior número possível de pessoas à falsidade. Mas devemos ser muito perspicazes para evitar cair nas suas armadilhas. Na verdade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela a verdadeira natureza dos falsos mestres religiosos em Corinto e em cada geração e lugar onde aparecem. Ele aponta 6 coisas sobre eles. Primeiro, são falsos. Afirmam que Deus os enviou quando isso não é verdade. Segundo, são obreiros fraudulentos. Os seus métodos e mensagens são enganosos, com o objetivo de enganar os outros. Terceiro, fazem um show, fingindo ser mensageiros de Cristo, mas seus corações permanecem maus e inalterados. Quarto, servem a Satanás e não a Deus. Quinto, fingem ser servos justos, falando sobre justiça, mas vivendo em pecado. E por último, 6, Deus os julgará com base em suas ações. O diabo não aparece como ele mesmo, todo sombrio e assustador. Ele é mais astuto do que isso. Ele pode parecer deslumbrante, charmoso e atraente. Ele não faz o pecado parecer pecaminoso. Ele o adoça, fazendo com que pareça bom. Ele pode distorcer as coisas de modo que negar a palavra de Deus parece lógico e até agradável. Ele inverte tudo, fazendo o certo parecer errado e o errado parecer certo, a luz parecer escura e a escuridão parecer luz. E, infelizmente, há muitas pessoas que o acompanham. Deus tem algo a dizer sobre isso em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Além disso, a advertência sobre os falsos profetas surge logo depois de Jesus nos exortar a seguir o caminho estreito. Isso porque esses falsos profetas pregarão coisas que vão contra os ensinamentos de Jesus. Eles fornecerão caminhos alternativos e tentarão desviar as pessoas da porta estreita. Mas podemos encontrar segurança nisso. No final, eles colherão o que plantaram. Isso nos leva ao segundo grupo de pessoas sobre as quais a Bíblia nos alerta. Número 2. Os adoradores de ídolos. A adoração de ídolos é contra um dos 10 mandamentos. A Bíblia nos adverte para ficarmos longe da idolatria e daqueles que praticam essas coisas. Isaías capítulo 44, versículos de 9 a 11 diz: Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Antes da nossa civilização moderna, as pessoas criavam ídolos com materiais como madeira, metal ou pedras. Mas hoje esses ídolos físicos raramente são vistos, mesmo em locais de adoração onde os ídolos já foram reverenciados. Hoje em dia os nossos ídolos são muito menos tangíveis. Eles são silenciosos e invisíveis, mas sua influência é profunda, ainda mais do que os ídolos físicos jamais foram. O que quero dizer? Naquela época, os ídolos eram principalmente estátuas, mas os ídolos de hoje são construídos em torno de coisas que valorizamos muito, como carreiras, celebridades, cônjuges, riqueza e estudos. Não que hoje em dia não existam estátuas que são adoradas. Muitos oram para imagens que nada mais são do que um pedaço de gesso. Mas qualquer coisa que concorra com Deus pela nossa devoção é um ídolo e deve ser tratado como tal. Muitas pessoas hoje não perceberam que se tornaram adoradores de ídolos sem saber, porque pensam erroneamente que apenas aqueles que adoram imagens esculpidas em santuários ou templos são idólatras. Mas qualquer forma de adoração que substitua a Deus é uma forma de idolatria. O nosso Deus é zeloso e detesta a idolatria.
A Bíblia nos alerta particularmente em 2 Timóteo, capítulo 3, sobre os últimos dias, afirmando que as pessoas se tornarão amantes do dinheiro. Jesus também nos alertou sobre isso, dizendo que é impossível servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Veja, Mamon representa o espírito que controla o dinheiro. É traduzido de uma palavra que significa riqueza ou tesouro, simbolizando o que as pessoas valorizam neste mundo. Os tesouros terrenos podem se tornar senhores severos, ditando como as pessoas os servem. Eles levam as pessoas a mentir, trapacear, roubar e até mesmo arriscar suas almas. Neste mundo existem apenas dois senhores possíveis: Deus ou Satanás, que usa os tesouros terrenos para escravizar as pessoas. Qualquer pessoa, independentemente da sua religião, que sirva ao dinheiro ou às riquezas mundanas enquanto afirma servir a Deus, está enganada ou é desonesta. Servir a Deus é fundamentalmente compatível com servir qualquer outra coisa, inclusive dinheiro. Deus pode te abençoar com dinheiro, mas o dinheiro nunca deve ser o que te impulsiona no seu serviço a Ele. Menciono isto porque, embora vários países possam ter os seus próprios deuses e ídolos, o dinheiro é o ídolo universal do mundo, algo que as pessoas em todo o mundo amam, a quem se curvam e a que servem. Portanto, os seguidores de Jesus devem rejeitar este ídolo tal como rejeitam todos os outros e devemos nos afastar daqueles que idolatram Mamon. Jesus nos alerta que não podemos servir a dois deuses simultaneamente. Acabaremos amando um e odiando o outro, ou nos dedicando a um e desprezando o outro. É impossível adorar a Deus verdadeiro sendo escravizado pelo Deus do dinheiro, das celebridades ou de qualquer outra coisa. Portanto, tome cuidado com os idólatras e evite-os. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante grupo. Número 3. O imoral. A Bíblia já nos avisou que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Isto está começando a acontecer globalmente. De forma sutil e astuta, Satanás tem usado a mídia e o entretenimento para diluir os valores divinos e o que a Bíblia ensina. É por isso que hoje muitas pessoas não veem nada de errado na difusão da sociedade, especialmente em relação à imoralidade. Satanás construiu globalmente a ideia de que a imoralidade não tem nada a ver com você como pessoa. Hoje a nudez se tornou aceitável em muitas sociedades. A pornografia e outras formas de imoralidade sexual são agora promovidas em revistas, redes sociais e filmes. Já se foi o tempo em que as menores cenas sexuais nos filmes eram cobertas para que o público não pudesse vê-las. Hoje as cenas de sexo são celebradas e promovidas devido ao quanto as pessoas foram expostas ao tema da imoralidade. Hebreus capítulo 13, versículo 4 nos adverte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui a Bíblia nos instrui a honrar a santidade do casamento e permanecer fiéis aos nossos votos de pureza, pois Deus julgará todas as formas de imoralidade sexual, sejam elas cometidas por indivíduos solteiros ou casados. Contudo, esta mensagem contrasta fortemente com o que a sociedade prega hoje. Satanás normalizou o pecado sexual em todas as suas formas entre a vasta população do mundo. Como resultado, o sexo e o adultério estão sendo amplamente promovidos. Além disso, para além da mera aceitação, as pessoas estão agora envolvidas em formas ainda mais extremas de pecado sexual. Há um desejo doentio por sexo, levando ao surgimento da homossexualidade, do lesbianismo, da masturbação e de vários outros desejos descontrolados no mundo de hoje. Não esqueçamos que a Bíblia já nos avisou que nos últimos dias esses comportamentos seriam generalizados. Ela diz que as pessoas não terão autocontrole e isso é algo que não devemos ignorar. Nesses tempos, as pessoas se tornarão escravas dos seus desejos, mantidas cativas por aquilo que querem e anseiam. Contudo, como cristãos, devemos nos distanciar de pessoas imorais. Elas podem não declarar isso abertamente, mas podemos reconhecê-las pelas suas ações e não devemos permitir que entrem em nossas vidas nem por um momento. Concluindo, devemos ter cuidado com esses grupos de pessoas,
pois Jesus nos alertou sobre a influência dele ser como um fermento. Assim como uma pequena quantidade de fermento pode fazer com que toda a massa cresça, esses indivíduos podem nos levar ao pecado e à injustiça se os deixarmos entrar em nossas vidas. Não sejamos enredados pelo mal enganoso destes últimos dias. Jesus nos aconselha a sermos inocentes como as pombas, mas astutos como as cobras. Este não é apenas um bom conselho. É um aviso vital para enfrentar os desafios nos últimos dias. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meu amigo e minha amiga, é crucial que não nos deixemos influenciar pela hipocrisia e falta da sinceridade daqueles que apenas parecem ser piedosos, mas são idólatras e imorais. O seu engano pode se infiltrar em tudo o que dizem e fazem, pois estão apenas a servir os seus próprios interesses. Embora vivamos neste mundo, devemos sempre lembrar que não somos deste mundo. Fomos chamados das trevas do mundo para a maravilhosa luz encontrada no Senhor Jesus. A nossa tarefa agora é proclamar os louvores daquele que nos chamou, vivendo vidas santas e justas, evitando estar em julgo desigual com os incrédulos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, existe uma cidade conhecida espiritualmente como Babilônia a Grande, que é descrita como morada de demônios, habitação para todo espírito impuro, gaiola para pássaros impuros e odiosos e guarita para todo animal detestável? Essa cidade influenciou nações ao redor do mundo a se entregarem ao vinho inflamado do seu adultério. Os reis da terra foram atraídos para cometer adultério com ela, e os mercadores da terra acumularam riquezas através do poder de seus luxos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, declara claramente: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nesse vídeo, nos aprofundaremos a uma exploração reveladora de Apocalipse 17. Também descobriremos como a prostituta da Babilônia representa um sistema mundial maligno que está controlado pelo Anticristo antes da volta de Jesus à Terra. Recomendo que preste muita atenção a este vídeo, pois ele tem o poder de informar e transformar você por meio das revelações que oferece. Encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Além disso, peço também a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar essa mensagem para nos ajudar a alcançar um público mais amplo. Ao fazer isso, você não está apenas espalhando o Evangelho, mas também tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Agora, vamos explorar a mensagem de hoje. Como surgiu a Babilônia? De acordo com as interpretações bíblicas, Babilônia é frequentemente considerada a cidade do diabo porque se opõe perpetuamente a Deus e a tudo que está associado a ele. A Bíblia descreve a Babilônia como uma cidade que simboliza a apostasia, se opondo ao plano redentor de Deus para salvar a humanidade. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 10, uma história intrigante é contada sobre uma figura proeminente chamada Nimrod, um habilidoso caçador e guerreiro. Acredita-se que Nimrod seja o pai fundador da Babilônia. O nome Nimrod significa rebelar-se, e as ideologias sobre as quais ele construiu a Babilônia espelhavam a rebelião contra qualquer coisa que representasse Deus, que continua a ser associada à Babilônia ao longo da história. Qualquer cidade que se rebele contra Deus é figurativamente chamada de Babilônia. O Antigo Testamento narra eventos significativos na Babilônia, como a história da Torre de Babel, onde os humanos tentaram construir uma torre para alcançar os céus. No entanto, Deus interveio destruindo a torre e dispersando a humanidade, fazendo com que falassem línguas diferentes, dificultando assim a sua capacidade de compreensão e comunicação entre si. Em termos contemporâneos,
A palavra Babilônia é usada para significar qualquer cidade que rejeita abertamente os caminhos e as leis de Deus. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 ao 3, afirma enfaticamente que Babilônia, a Grande, caiu e se tornou morada de demônios e espíritos imundos, lugar de toda ave impura e animal detestável. As nações se entregaram aos seus adultérios e os reis e mercadores enriqueceram com seus luxos excessivos. Mesmo nos tempos antigos, a Babilônia era conhecida pela sua fervorosa idolatria, como evidenciado na história de Nabucodonosor e dos 3 rapazes hebreus que se recusaram a se curvar diante da imagem de ouro do rei e foram, consequentemente, lançados na fornalha de fogo ardente devido à sua fé inabalável em Deus. Na antiga cidade da Babilônia, encontramos um forte contraste entre ela e os caminhos de Deus. Um exemplo vívido vem das páginas do livro de Daniel, onde o rei Belsazar ordenou o uso de vasos sagrados de ouro do Templo de Jerusalém para servir vinho durante suas reuniões extravagantes. Os vasos sagrados, destinados à adoração, foram mal utilizados para um verdadeiro carnaval, afastando todos do caminho de Deus. Traçando paralelos com a nossa era atual, testemunhamos uma tendência semelhante no mundo que nos rodeia. Os ecos de Babilônia ressoam na nossa sociedade hoje, refletindo uma mudança nos princípios de Deus para a idolatria. A moralidade parece estar em declínio, com comportamentos antes considerados detestáveis se tornando agora normalizados. A nudez, o crime e a promiscuidade estão aumentando, aparentemente aceitos como norma em diversas sociedades. Agora, vamos nos aprofundar em Apocalipse 17 e comparar suas revelações com o cenário global atual. Apocalipse 17, versículos 1 e 2, descreve uma grande prostituta com vasta influência, levando muitos ao erro. Está escrito: "Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra." Em primeiro lugar, a Bíblia fala dessa figura que simboliza uma força generalizada que influenciará líderes, políticos, celebridades e profissionais em vários domínios, desde religião e política até economia, educação, entretenimento, meios de comunicação e família. O retrato bíblico sugere um adultério espiritual, semelhante aos sistemas religiosos ímpios que observamos hoje. Figuras influentes, incluindo celebridades e políticos, sucumbiram ao fascínio da prostituta metafórica, abandonando a sua bússola moral. Essa rendição aos valores mundanos muitas vezes as leva a abraçarem abertamente crenças opostas sem remorso. Algumas dessas figuras até declaram orgulhosamente lealdade às forças opostas, promovendo os valores e sistemas da Babilônia. No nosso tempo, é crucial permanecer vigilante, reconhecendo a natureza enganosa de tais influências. Muitas figuras influentes trocaram o seu bem-estar espiritual pela busca de ganhos mundanos, abraçando abertamente práticas contrárias aos caminhos de Deus. À medida que os líderes reivindicam publicamente afiliações com forças opostas, se envolvendo em estilos de vidas desalinhados com os princípios de Deus, devemos estar atentos e discernir os tempos. Ao compreender estes paralelos, nos equipamos para enfrentar os desafios da nossa Babilônia moderna, nos mantendo firmes nos ensinamentos da Bíblia. Em segundo lugar, Apocalipse capítulo 17, versículos 4 e 5 diz: "Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra." Assim como o desejo do rei Nabucodonosor de construir um nome para si mesmo, conforme mencionado em Daniel 3, o sistema do mundo moderno também está inclinado para esta prática antiga de idolatrar a reputação pessoal. Hoje, o sucesso é muitas vezes definido de forma restrita por conquistas mundanas e recordes quebrados, em vez de ser visto através das lentes da palavra de Deus.
Essa mudança levou a uma competição intensa e a um foco generalizado na autopromoção, espelhando as ambições dos antigos babilônicos. Há um relato fascinante em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Imagine isso. Um grupo de pessoas unidas por um objetivo comum decidiu construir não uma cidade qualquer, mas uma cidade colossal. A sua ambição aumentou ainda mais com a construção de um monumento, uma torre imponente que pretendia tocar os céus. Não se tratava apenas de tijolos e argamassa, simbolizava um desejo profundo de gravar a sua identidade nas páginas da história, alcançando um tipo de glória que ultrapassava os limites da existência mortal. Este ambicioso projeto não foi apenas um empreendimento físico, ele representava uma aspiração profunda de reconhecimento e distinção. A história pinta um quadro vívido da busca inabalável da humanidade por reconhecimento e fama, refletindo um anseio intrínseco por significado. Captura uma essência atemporal, a busca humana por deixar uma marca, por ser lembrado e por se destacar na multidão. Além disso, Apocalipse 17:4 adverte sobre uma entidade corrupta que exerce influência através da imoralidade e de práticas abomináveis, indicando um esforço deliberado para desviar as pessoas e corroer a sua fé. A prevalência da promiscuidade, da nudez, da perversão sexual e da imoralidade na sociedade contemporânea se alinha com essa advertência, uma vez que esses comportamentos têm como objetivo afastar os indivíduos de Deus e levá-los à destruição espiritual. A normalização de atividades como a mudança de gênero, a nudez pública, as relações extraconjugais e até a bestialidade em algumas regiões contradiz os princípios estabelecidos por Deus, refletindo uma promoção deliberada de valores contrários aos seus ensinamentos. Tudo isso é o abraço ao sistema babilônico. Lembre-se de que as escrituras equipararam consistentemente a fornicação e o adultério à idolatria e à religião falsa, enfatizando as consequências espirituais de tais comportamentos. Isso é paralelo às referências históricas nos livros dos profetas de Deus Ezequiel, Jeremias e Oséias, onde a infidelidade de Israel a Deus foi comparada à infidelidade conjugal. Portanto, como cristãos verdadeiros da era atual, quero que saibam que estamos num momento crítico entre o precedente histórico e as advertências proféticas. Nos compete defender a fé que nos foi confiada, permanecendo vigilantes contra as influências generalizadas da idolatria e da religião falsa propagadas pelo espírito da Babilônia. Para concluir, meu amigo e minha amiga, imploro que vocês defendam firmemente a fé e permaneçam vigilantes no discernimento desses sinais sutis mais potentes da influência da Babilônia. O fascínio das estratégias dessa cidade é inegavelmente real, enredando muitos através dos seus métodos astutos, levando-os a uma rebelião perigosa contra Deus. É fundamental que você fortaleça seu compromisso de servir a Deus, inabalável em sua determinação e resoluto em sua fé. Adote uma postura inflexível, firmemente enraizada em suas convicções, e preste atenção à admoestação encontrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, onde está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. À medida que navegamos nesses tempos precários, não devemos subestimar a gravidade desses avisos. Em vez disso, permaneçamos firmes, equipados com fé e dedicação inabaláveis à verdade, salvaguardando-nos, assim, contra as influências insidiosas do engano e da falsidade. Vamos agora orar, unindo a nossa fé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, expresso minha profunda gratidão pelo Senhor ter desvendado os mistérios da Babilônia para mim hoje. Ao perceber agora seu desejo de que minha devoção inabalável sirva ao Senhor e somente ao Senhor, humildemente busco perdão por todos os casos e vezes em que me desviei para falsos deuses. Imploro teu perdão e purificação para que eu possa ser curado em teu nome. Querido Pai, imploramos a tua graça abundante para nos proteger das armadilhas do engano e da sedução que permeiam os últimos dias.
Em meio à intricada teia de estratégias perversas, imploramos a sua proteção divina, embalados em seu abraço amoroso. Livra-nos dos esquemas sinistros do diabo que abundam nesses dias finais e nos fortaleça para permanecermos resolutos na fé até o fim. Nós clamamos e declaramos sinceramente que o Senhor nos dará a graça de defender firmemente o teu nome em meio às tribulações e perseguições que acompanham os últimos dias. Que nós, como peregrinos nesta jornada terrena, sejamos considerados inocentes diante do teu trono justo no final da nossa estadia aqui na terra. Agora, Senhor, proclamamos que as bênçãos desta oração possam abranger todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que oram conosco e aqueles que participarão destas orações mais tarde. Te agradecemos, ó Pai, pela confiança inabalável que temos no teu ouvido, sempre atento às nossas súplicas. Com o coração cheio de ação de graças e agradecimento, apresentamos nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se esse vídeo te abençoou, tire um momento e compartilhe com sua família, amigos ou entes queridos que precisam da mensagem em suas vidas. Imagine que você está nas últimas 2 horas na Terra. Qual é a única sabedoria ou mensagem que você compartilharia com seus entes queridos? Esse era exatamente o cenário em que Jesus se encontrava quando proferiu suas palavras de despedida aos seus companheiros mais próximos, os discípulos. Jesus traçou um roteiro para navegar nos tempos incertos que virão. Hoje, suas palavras ainda são relevantes e precisamos delas para sobreviver nestes últimos dias. Nesse vídeo, falarei sobre algumas coisas mais importantes que Jesus disse que todos os verdadeiros cristãos deveriam saber e guardar. Esses ensinamentos são especialmente importantes nos tempos em que vivemos agora. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus compartilha algumas palavras de conforto com os seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao falar com seus seguidores, Jesus sabia que seria condenado à morte no dia seguinte e crucificado como um criminoso. Essas palavras mostram claramente que ele sabia que tinha vindo do céu e para lá estava voltando. Ele também sabia que sua morte não foi a derrota que parecia ser. Em vez disso, foi o ponto de partida para sua vitória sobre o mundo das trevas e do mal. Podemos ver como Jesus está nos dizendo claramente que a vida de um verdadeiro cristão não se trata de conforto, prazer ou sucesso neste mundo. Jesus Cristo nunca prometeu aos seus seguidores uma vida fácil. Ele os advertiu que poderiam enfrentar perseguição e até mesmo a morte por segui-lo. Essa é uma mensagem crucial para nós, como verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos precisam ter confiança ao confrontar verdades como esta. A mensagem é clara. Nesse mundo você enfrentará dificuldades. É interessante notar que Jesus não disse que você poderia enfrentar problemas espirituais. Em vez disso, ele foi direto ao dizer que neste mundo os problemas são inevitáveis. Essa é uma verdade que muitos cristãos não querem reconhecer. No entanto, o fato de negar não torna isso menos verdadeiro. Muitos de nós assumimos erroneamente que o cristianismo promete uma vida de conforto e riqueza. Embora haja alguma verdade nisso, devemos também reconhecer que a Bíblia nos diz que a vida de um cristão envolve carregar a sua cruz. Somos chamados a carregar nossa cruz, meu amigo e minha amiga. Isso significa fazer sacrifícios diariamente. Assim como Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Embora o Evangelho traga bênçãos, ele também traz consigo perseguições e fardos. Apesar do que alguns pregam hoje, qualquer evangelho que negue que os cristãos enfrentarão perseguição por causa da sua fé é questionável. É por isso que Jesus disse claramente aos discípulos que nesse mundo eles passariam por aflições. Ao observar isso, você deve estar se perguntando quais são as aflições e problemas que passaríamos. Vou compartilhar 2 problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias. Vamos examiná-los um por um. Primeiro, vamos falar sobre a perseguição.
Muitos cristãos hoje evitam a palavra perseguição. No entanto, Jesus nunca prometeu o fim da perseguição para aqueles que creem nele. Não se trata apenas de sofrimento devido a más políticas governamentais ou desastres. A perseguição para um cristão é o sofrimento que experimentamos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É perseguição quando lhe são negadas coisas que você deveria desfrutar por direito, porque declara abertamente que segue Jesus. Em alguns países hoje, a perseguição aos cristãos tornou-se comum. Depois de reconhecer abertamente a sua fé em Jesus Cristo, você poderá enfrentar zombarias, ameaças de morte ou até mesmo ser renegado. Esses são alguns dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou. Nos últimos anos, as estatísticas mostram que mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos enfrenta alguma forma de perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso não deveria nos surpreender, como Jesus já nos alertou. Vejamos Mateus, capítulo 24, versículos 9 ao 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu amigo e minha amiga, por que você acha que existe a perseguição? Porque o mundo ou o diabo não permitem que cada um de nós pratique a nossa fé e siga Jesus em paz? Bem, os cristãos são perseguidos pois os inimigos da fé tentam fazê-los desistir da fé em Jesus. Alguns até são mortos por causa da sua fé. A perseguição é um dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias. E precisamos ter muito cuidado sobre como reagimos a ela. Os jovens cristãos muitas vezes não compreendem o que significa permanecer firme na sua fé, especialmente face à intensa perseguição. Você ainda manteria sua fé se perdesse um ente querido devido à violência religiosa? Você ainda confiaria em Deus se enfrentasse algum dano físico por causa da sua fé? E você ainda amaria o Senhor Jesus se sua vida fosse exigida em troca da sua fé? A perseguição é uma ameaça real, e Jesus nos alertou claramente sobre isso. Muitos dos apóstolos enfrentaram perseguição por causa da fé. Eles poderiam ter desistido, mas escolheram permanecer firmes. Jesus já havia preparado seus corações para a perseguição que enfrentariam. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 35 ao 38. Mulheres receberam pela ressurreição aos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu me pergunto todos os dias, quanta perseguição consigo suportar por causa da minha fé? Esta questão requer uma contemplação profunda e séria. Algumas pessoas enfrentaram oposição por causa da sua fé em Jesus e juraram nunca mais defender a Deus. Outros foram intimidados por causa da sua fé e desde então se retiraram, nunca declarando publicamente a sua posição ao lado da fé. Mas Hebreus 11 nos conta como as pessoas que hoje chamamos de heróis da fé foram perseguidas. Muitos de nós talvez não enfrentemos tudo o que está listado nesses versículos, mas todos seremos provados por diversas tentações. A grande pergunta permanece: quanto conseguiremos suportar ou até onde estamos dispostos a ir por Jesus? A perseguição varia de lugar para lugar, de tempos em tempos e de pessoa para pessoa. Às vezes, ela levará ao sofrimento físico, outras vezes significará enfrentar antipatia e discriminação. Todos os verdadeiros cristãos passarão por isso em algum momento de suas vidas. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso nos leva ao segundo problema sobre o qual a Bíblia nos alerta. Vamos falar sobre os momentos difíceis. A Bíblia nos alerta sobre os tempos difíceis que os verdadeiros cristãos enfrentarão nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, descreve o que marcará esses tempos. Sabe, porém, isto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uma questão instigante que pode surgir é: como os tempos difíceis representam um desafio para o verdadeiro cristão? Veja bem, se a Bíblia dá uma advertência sobre algo, significa que ela traz consigo seu próprio conjunto de problemas. Jesus alerta os discípulos sobre os tempos difíceis que ocorrerão nos últimos dias em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas pessoas enfrentam isso hoje, mesmo que muitas vezes de maneira sutil. Hoje, aqueles que você espera que estejam ao seu lado para defender a fé são os primeiros a apontar o dedo para você ou a te abandonar. O amor dessas pessoas, por Deus, esfriou. Às vezes, são pastores que você tem autoestima e espera que sejam como Noé, pregando a justiça e enfrentando o mal, mas eles não estão fazendo isso. Eles esfriaram e agora priorizam o amor próprio em detrimento do amor a Deus e não estão mais do seu lado na fé. É por isso que entre aqueles que lideraram a crucificação de Jesus estavam os principais sacerdotes fariseus. Eles negligenciaram seu amor a Deus e deram mais importância às coisas deste mundo. Por que isso é um problema para os verdadeiros cristãos? A dor e traição desses supostos amigos cristãos podem ser ainda mais dolorosas do que a traição de alguém que não crê. É por isso que Jesus nos alertou para ficarmos longe desse tipo de pessoa, que ficará totalmente evidente durante os tempos perigosos. Nem todos os que afirmam seguir Jesus como seu Senhor se entregaram verdadeiramente à sua autoridade. Nos últimos dias, a sua verdadeira natureza será plenamente revelada pelos frutos das suas ações. É por isso que muitas pessoas hoje se distanciam de mensagens que enfatizam o sacrifício, a idolatria, a entrega e a cruz, enquanto abraçam mensagens que focam no conforto, no eu e no prazer. Embora essas mensagens venham do púlpito, elas não são de Deus. A postura da Bíblia é clara. Ela sempre enfatiza o caminho da cruz, que sempre fala de entrega e sacrifício. Lembre-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A atitude correta em relação a nós mesmos e a Deus precisa ser renovada todas as manhãs. Se tentarmos fazer isso uma vez e depois esquecermos, nos perderemos. A verdade é que devemos morrer e dar total lealdade a Jesus. Isso não promove autoestima e pensamentos positivos sobre nós mesmos. Pelo contrário, devemos valorizar a Deus e não a nós mesmos, e pensar muito nele e não em nós mesmos. Isso é muito diferente do que ouvimos da psicologia moderna e do púlpito de algumas igrejas. Meu amigo e minha amiga, como seguidores de Jesus Cristo, devemos ser fiéis e pregar a mesma verdade que ele pregou. Não devemos tentar substituir a cruz por nada. Concluindo, Jesus fala aos seus discípulos e a todos nós, nos encorajando a sermos fiéis e confiantes e destemidos, porque duas coisas são certas. Podemos ter paz no meio dos problemas, e a vitória final pertence a Deus e àqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os problemas que os verdadeiros cristãos enfrentam no mundo darão lugar à glória eterna, assim como a perseguição é o solo que nutre o cristianismo profundo e rico. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Assim como Jesus incentivou seus discípulos, compartilhei essas mensagens com você para que em Cristo Jesus você encontre paz, mesmo em meio à tempestade, e esperança nos momentos mais difíceis. Sei que virão perseguições e tempos difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora, mas o que é mais certo é a vitória que temos em Deus. Portanto, tem de bom ânimo, porque Jesus conquistou a vitória para nós. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.